Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Antes de até te apresentar, agradecer sua presença aqui, né? Num tema que nós não sabemos se vai caber em 1h30, porque quando a gente fala de direito de família, né, a gente vai desde casamentos, a separações, a heranças, a filhos, a guardas, né? Mas vamos começar conversando, vamos tendo noção do que a comunidade tem curiosidade. Mas muito obrigado. Pedro é advogado, é colega nosso de formação em psicanálise, né, navegando, tem ajudado muito o nosso projeto, em termos de alguns casos onde a gente precisa de uma orientação de advogado, tem ajudado como cidadão nos momentos que a paróquia precisou, né? Tem sido uma pessoa importante, né, Padre Glênio? Assim, melhor do que nunca, né, assim, falar sobre família. Eu acho que a gente já conversou um pouquinho aqui sobre família. Então, a família é o fundamento da nossa vida, da nossa sociedade, né? Então, a família precisa ser resguardada, preservada e, de algum modo, a família precisa saber seus direitos e seus deveres, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que o bate-papo caminha por aí para a gente poder conversar sobre direitos e deveres, porque às vezes as pessoas sabem dos direitos, mas não sabem dos deveres. E às vezes sabem muitos deveres, mas também não sabem dos direitos, né? Então, é importante essa conversa. Pedro, muito obrigado, bem-vindo. Obrigado de coração. Perfeito. Eu que agradeço, né, minha presença aqui. Marcelo, você ia falar alguma coisa? Vamos lá. Não, eu ia só ver quem estava já na sala, mas bem-vindo. Pode se apresentar e falar do seu sentimento aí. Tá. Para mim é uma honra estar aqui falando para a comunidade. Eu espero não me atrapalhar a esclarecer dúvidas, pois não é comum para mim estar falando assim para muita gente ao mesmo tempo. Como o padre Glênio falou, né, a gente tem a família como uma célula da sociedade, né? Na verdade, a sociedade ela se constrói com base nas estruturas familiares. É um tema vasto, quer dizer, a gente tem aí a realidade que a gente não tem como escapar, que às vezes tem uns desajustes nessas células que a gente tem que buscar solucionar da maneira menos traumática para todo mundo. E outra coisa que eu acho importante falar, já que a gente vai falar de direito de família, é a gente pensar na evolução dos tempos, né? E ter essa consciência do conceito de família num sentido mais amplo, né? Mas vamos ver o que a comunidade quer saber e tal, e a gente vai conversando a respeito, vai tentando sanar a dúvida de todo mundo, tá bom? Boa tarde a todos. Pedro, já estou apaixonado pela sua fala, porque a sua fala é aquilo que eu falo junto com a comunidade, porque eu sou padre assessor para pastoral familiar, né, e eu dou formação para os vários grupos. A nossa diocese é uma diocese muito ampla. Nós começamos aqui na cidade de Jardim, vamos na linha aqui da Regis Bittencourt até lá, depois de Juquitiba, tem um pouquinho depois de Juquitiba, depois a gente vem para cá, na linha de Itapecerica da Serra, a gente vai até Embu-Guaçu, Cipó-Guaçu, depois a gente vem para cá em Boimirim, divisa com Santa Amaro, ou seja, nós temos 7 municípios que compõem a Diocese de Campo Limpo, são mais de 2.700.000 habitantes. E eu faço essa transição com o pessoal e eu começo a dizer, a família, ela é a célula fundamental da sociedade. Então, hoje em dia, por exemplo, quando as pessoas querem conhecer o ser humano, estuda a genética do ser humano, ou seja, pega uma célula, disseca a célula, né? E ali pega o DNA e vê o que aquele ser humano tem, ou seja, não precisa pegar o ser humano inteiro, mas pega uma célula apenas. Então, ou seja, se a gente quiser saber como é que está a sociedade, basta pegar uma célula, ou seja, uma família, e aí podemos analisar como é que está a sociedade, certo? É isso?
Tá certo. É isso mesmo. Né? E quando você estava falando sobre as regiões, eu estava pensando, nossa, quanta gente tem aí, que é uma área da cidade com uma população grande, né? E você acabou de me confirmar isso, né? E a gente está vivendo hoje em dia um momento, outra coisa que eu acho importante a gente falar, que com essa questão do Covid mesmo, né, e dos riscos todos que estão correndo, e com a questão da necessidade da pessoa ficar mais em casa, a gente tem visto muitos conflitos familiares que também estão surgindo, às vezes, não só pela pressão externa, né, muitas vezes com impacto de ordem financeira, como também por uma convivência, às vezes, mais excessiva, né? Que acaba tendo situações de conflito e de desgaste. Enfim, é um momento novo para todos e complexo e às vezes a gente vai falando, né? Exato. Agora, Marcelo, antes da gente começar direito, saudar as pessoas que estão aqui, posso? pode. Eliana Rocha, que está sempre com a gente. Tatakai Batata, né? A gente vai falar sobre direito e família. A dona Luzia, o seu Clóvis, Regiane, a dona Sônia, Regina Célia, o Lucas e a família que estão sempre com a gente, né? A Angélica, que é da nossa Pascom, Solange, Maria Rosivalda, Geralda Lopes, Silvana Lopes, né? E Silvana Lopes já faz uma pergunta, deixa para o Marcelo daqui a pouco, ela já entra num assunto bem bacana. A Nilza Rodrigues, o Frei Cleiton, um grande abraço. Frei Cleiton vai ser do CEPS o ano que vem, né? Ele vai estudar no CEPS e é pároco numa paróquia lá em Suzano. Frei Cleiton, bem-vindo, viu? Bem-vindo aqui à nossa live. A Anunciação, a dona Antônia, que trabalha com crianças e família também, e a Maria Aparecida Oliveira. Muito bem, vamos lá. Bem-vindos a todos. Eu acho que se não tivesse pergunta, também começaria com essa pergunta. A Silvana nos coloca aqui, né, a questão do matrimônio. A gente tem a coisa do casamento, começa com um casal, né, e muitas vezes existe uma falência nessa relação, às vezes agressão, às vezes... Né? E ela ouviu, e eu confirmo que eu também já ouvi muito. As mulheres saírem de casa perdem o direito da casa e dos filhos. Talvez a gente falar um pouco de separação, como é que se decide esses direitos. Conta pra gente como é que é isso. A mulher sair de casa ou pedir o divórcio, seja por que motivo for, ela tem direitos, não tem? Tem. Enfim, isso daí não procede, tá? Eu acho que eu vou ter que começar um pouco. Vou ter que começar um pouco falando do casamento e dos regime de bens. Como ela pergunta sobre direito da casa, isso é importante falar. Desde 77, né, se a pessoa vai ao cartório e se casa sem um pacto antinupcial, ou mesmo se ele faz um casamento religioso e registra esse casamento depois para ter validade civil, o regime que se considera que é o padrão é o regime de comunhão parcial de bens, tá? O regime de comunhão parcial de bens, o que ele engloba? As coisas que o casal construiu juntos, né? Independentemente de ser no nome de um ou no nome do outro, você foi lá e comprou uma casa, como está na questão, né? Aquilo lá é considerado patrimônio dos dois. Não entra doação de familiar específica para uma das pessoas, não entra herança que essa pessoa pudesse ter ganho, tá? Isso só no regime de comunhão universal de bens, que era o regime que predominava
antes dessa mudança da lei em 77. Uma coisa a gente percebe, gente, que a lei ela vai evoluindo conforme a sociedade vai mudando, com pessoas achando bom ou ruim. Na verdade, tem essa questão, e tem uma questão da Igreja Católica, da presença da Igreja muito forte no Brasil. Antes, realmente, prevalecia na sociedade o conceito do casamento para sempre, né? Indissolúvel, e perante a Igreja é assim que se considera ainda. A realidade, esses desajustes de células fazem parte da realidade, e a realidade acabou se impondo, né? E com isso teve não só essa mudança de lei, como teve, há poucos anos atrás, a possibilidade de um divórcio direto, né? Que até poucos anos atrás não existia no Brasil o divórcio direto. O casal que tivesse se desentendendo passava por um e até você tinha que aguardar um período de 1 ano para poder fazer a conversão da separação em divórcio, sempre com esse conceito, com a tentativa de manter aquela célula, né, da sociedade que a gente falou, porque se durante esse ano o casal se arrependesse, ele poderia voltar ao estado de casado. Mas daí, voltando à pergunta da Silvana, o que acontece? Uma questão que é patrimonial, né, que é relativa a direitos sobre bens, e tem uma questão que é com relação a filhos, e as coisas não podem se confundir, né? Com relação a, hoje em dia, com essa evolução do direito que eu estou apontando, cada vez importa menos até a questão da culpa, se é culpa de um porque fez isso, se é culpa do outro. A discussão na área jurídica é mais objetiva, né? É mais concreta. Ok, com relação ao patrimônio, você tem direito a X ou a Y. Ainda com relação à prática, o motivo que faz a pessoa sair de casa... Só um pouco, Pedro. O que você está dizendo é assim, depois de 87, 77, quem casa, depois de casado, o que eles construírem juntos pertence aos dois. Não importa se só um trabalha ou se os dois trabalham. Foi construído pelos dois. E os dois têm direito a esse patrimônio. Entendi bem? Entendeu bem, e é um conceito que, se a gente for parar para pensar, faz todo sentido, porque em qualquer ajuste familiar é um combinado do casal. Se um deles ficou em casa cuidando de filho, ou cuidando da casa, ou preparando o jantar, ou tal, e o outro era o responsável por trazer dinheiro para casa, é justo que isso é um combinado que foi feito porque o casal se estruturou dessa forma, e não seria justo ou digno que a pessoa que ficou cuidando de tudo em casa e não tinha uma remuneração não tenha direito às coisas, né? Você falou de herança também. Se, por exemplo, estão casados e um deles recebe um terreno da família dele, depois de casado, pertence aos dois ou fica só para o herdeiro? Sei lá, eu recebi, fica só para o herdeiro. Então, se foi bem de família, é de quem foi o herdeiro, daí não é do casal. Não Entendi. É do casal. Perfeito. Tá? Agora, na separação, você disse também, a justiça não interessa a briga, o porquê, etc. É uma questão mais objetiva. O bem é esse, divide desse jeito. Entendi? Exatamente. Pode ter uma questão de... vamos pensar aqui no que a Silvana falou. A mulher sair de casa perde o direito.
Gente, vamos raciocinar quais as razões que essa mulher teve para sair de casa. De repente, ela estava sofrendo agressão física, agressão psicológica, ela passou de qualquer limite, ou mesmo, ok, aconteceu algo na vida dela, ela se apaixonou de novo. Mas, assim, isso não pode ser um motivo para a pessoa perder direito, né? Legal. Agora, com relação à guarda de filho, né? Vamos lá. É um outro assunto que eu acho da maior importância, né? Peraí, só para a gente ir. No caso, sair de casa, sair, etc., procura um advogado, precisam os dois procurar um advogado só, cada um procura um advogado. Como é que se dá essa questão da separação? Né? Se os dois concordam com a separação, imagino eu, pode ser um advogado só. Né? Pode. Se tem discussão, coisa, daí cada um contrata um advogado, é assim? A coisa evoluiu também, viu, Marcelo? Que até alguns anos atrás, uma separação judicial, um divórcio, só podia ser feito em juízo, né? Então, de fato, você tinha que entrar com uma ação judicial e o outro teria que constituir um advogado e se defender e tal. Hoje em dia já é possível, havendo comum acordo das partes, você fazer isso em cartório, com a presença de um advogado, mas o processo acaba sendo menos oneroso. Quando você me fala em buscar um advogado, sim, é o caminho natural e que a pessoa tem que buscar para conseguir resguardar. Daí a gente vai falar de advogados e advogados, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem um advogado com espírito de briga, né? de litígio, e você tem um advogado com um espírito mais conciliador, né? E eu acho muito importante, quando é possível, você tentar se valer de um advogado que tenha um espírito mais conciliador. E quando você vai buscá-lo, ele sugira marcar uma reunião com todos e tentar entender, né? Daí a gente está falando também do lado emocional, né? O direito de família é uma parte do direito, a gente está falando de seres humanos, de relações próximas, que são as relações mais intensas que a gente tem, né? Com reações, às vezes, desmedidas e pouco racionais, né? Então, às vezes, você conseguir buscar um intermediário, um representante que faça um papel mais conciliador e que tente compor aquela situação de crise, me parece muito importante em se tratando de família, principalmente se tem filho. Uma coisa que acontece muitas vezes em separação é a pessoa confundir os objetos, né? Então, você confunde a raiva que você está do seu marido ou da sua esposa, ou o sentimento de traição com a figura do filho, que muitas vezes acaba sofrendo as consequências disso e acaba sendo moeda de troca, né? Então, voltando à pergunta da Silvana, perder direito dos filhos. Escuta, os filhos perdem o direito à mãe, né? Toda moeda tem dois lados, né? A gente tem que buscar bom senso e na verdade tanto faz se é mulher ou homem, só vai perder a guarda, só vai perder direito à visita se mostrar uma pessoa completamente inadequada,
que esteja fazendo mal para a estrutura psíquica daquela criança, que o contato faça mais mal do que a perda da relação com a mãe. Olha que coisa dura que é a perda da relação com uma mãe, né? Quem é essa mãe para justificar uma medida tão drástica? Daí eu fico pensando, hoje em dia, né, o mais comum, gente, mudou a lei, é a gente falar em guarda compartilhada. Mesmo que more com um dos genitores, o conceito atual é muito no sentido de ter uma partilha de obrigações, exatamente porque a conclusão que a gente tem já de muito tempo é da importância das relações familiares, da importância do contato e do suporte que o seu genitor pode dar. Tem também um lado do Estado, gente, vamos falar aí, que é quanto mais envolvimento dos genitores, menos responsabilidade para o Estado, não é verdade? Porque sobra menos para o Estado se você tem um suporte. Já que eu estou falando com a comunidade, eu acho importante, já vou ampliar um pouco a discussão, é muito importante falar, por exemplo, a gente mora num país que tem muita gente sem pai, né? Então, isso é uma realidade dura da sociedade, e a gente tem um trabalho e que é muito interessante, importante, principalmente com adolescente, que muitas vezes quer ocultar a paternidade e tal, e é uma coisa muito importante buscar quem é o pai daquela criança, para responsabilizá-lo. A gente percebe também situações que a mãe tem orgulho, fala, eu vou sustentar sozinha e tal, eu vou criar meu filho sozinha, não importa. Escuta, amiga, você tem direito a ter um apoio, a ter um suporte, e o pai da criança tem obrigação, ele tem obrigação de, se não der afeto, de pelo menos pagar uma conta, né? Enfim, é que eu vou me estendendo, mas é que Mas, tá Pedro, Sem problema, está ótimo. tá ótimo. Você Pode tocou continuar falando. 3 assuntos aí que a gente pode conversar. Uma que eu acho que vamos pegar esse último, né? Gente, o pai precisa ser responsabilizado e é direito da mãe, né? E não é nenhum heroísmo afastar filho de pai, porque as crianças precisam da figura do pai, né? Acho que isso é muito legal. A outra coisa que você falou, que eu não sei se todo mundo conhece, quando você fala de guarda compartilhada, antes da gente chegar na pergunta da Silvana de novo. O que significa guarda compartilhada? Tá, tem a ver um pouco com a pergunta da Silvana, porque essa história de perder direito a filho, né? O que Não, acontece? aquela pergunta de novo de alienação parental, mas a gente chega lá de novo. O que é guarda compartilhada? Guarda compartilhada. Normalmente, quando tem a separação de um casal, a criança fica com um dos genitores, morando com esse genitor, né? E detém a guarda física da criança. Ela, normalmente, e o mais comum é ficar com a guarda com a mãe da criança, né? Então, tem a separação do casal, a criança ficaria morando com a mãe, né? E até pouco tempo atrás, o comum era isso, a mãe tem a guarda. O conceito de guarda compartilhada é o outro genitor que não mora com a criança ou que ele participar das decisões da vida da criança, as coisas serem combinadas de comum acordo, né? Normalmente, numa separação, que a criança fica com um dos genitores, né? É
tem um combinado de finais de semana alternados com o outro, metade das férias com um e com o outro. E nos últimos tempos ficou muito comum dividir responsabilidade, né? E a criança ficar, tipo, um mês na casa de cada pai, ou uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Tem muitos casais que têm definido os acertos com filhos dessa forma. Uma coisa que sempre me passou pela minha cabeça, até por causa da minha personalidade, é assim: veja o que a criança quer também. Lembre que ela é uma pessoa, ela tem desejos, vontades. E eu falo da minha personalidade, porque se meus pais tivessem se separado e eu tivesse que morar uma semana na casa de um e outra na casa do outro, eu ia detestar, porque eu sempre gostei de ter meu canto, né, minha situação. Então, a gente sempre tem que lembrar que numa família, cada um é um, né? Cada pessoa tem sua personalidade, seu jeito. Então, e você olhar para o seu filho, entendendo que ele é uma pessoa que pode achar diferente de você, eu acho uma coisa importante. A gente tem, gente, só para uma coisa, a infância, né? A gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o cuidado, a responsabilidade, criança vem em primeiro lugar, né? E até por isso, hoje em dia, né, se ouve mais a criança, o desejo da criança, né? E se percebe que isso tem que se levar muito em conta, né? Enfim, desculpe, eu me perdi um pouco, Marcelo. A gente está falando de... Pedro, eu queria pegar o que você falou agora, que você falou... Aí tem muitos avós que estão assistindo, né? Um dia entre na internet e procure o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem versões lindas, ilustradas, que é uma coisa muito legal para vocês contarem para as crianças os direitos da criança e do adolescente. Eu acho é uma boa dica para quem está em casa em pandemia, de vez em quando, ler para a criança os direitos dela. Mas voltando... Fala. Não, desculpa, eu só ia falar uma coisa. Eu acho uma excelente dica, e voltando ao que eu disse antes da evolução da lei, de acordo com a evolução da sociedade, a criança, muitas vezes, foi tratada como objeto e não como ser de direito, tá? E isso, o ECA veio transformar isso. A gente tem o ECA, que já fez 30 anos agora, salvo engano. Né? E isso acontece muito no Brasil. A gente tem uma ótima legislação, tipo, mesmo a nossa Constituição com relação aos direitos humanos e direitos fundamentais, o próprio ECA, que traz um resguardo enorme e tal, mas pena, gente, que a teoria na prática é outra, né? A gente tem tanto problema social no país que muitas vezes a coisa não funciona. Às vezes me fazem alguma pergunta e eu fico pensando como eu agiria como advogado e como eu agiria como pai. E muitas vezes não encaixa uma coisa com a outra, porque às vezes você tem que ter aquele jeitinho brasileiro. Pedro, tem uma pergunta assim que eu não sei se você já respondeu, sobre a Silvana pergunta sobre o que é alienação parental. Bem, na minha experiência como pároco, né, na periferia, e também como psicanalista também, e eu atendo muitos casais, né, eu vejo isso muito latente, vejo isso muito aparente. Latente quer dizer uma coisa escondida, mas aparente é uma coisa muito visível, que é usar, né, os filhos, né, para poder resolver os problemas dos casais. Mais ou menos isso, Pedro? A alienação parental
diferente, tá? Alienação parental é um pai ficar falando mal do outro e ficar fazendo a cabeça da criança para tentar denegrir a imagem do outro, né? E isso é proibido, né? Hoje em dia, né? Você tem uma legislação específica a respeito, né? E porque, de fato, o que muitas vezes o casal em briga não se esquece é que ele está atacando o outro genitor, ele está atacando a criança, né? Porque aquele genitor é parte dela, é parte da história dela, né? E isso de denegrir a imagem é uma coisa grave mesmo, né? Infelizmente, às vezes a gente percebe que tem casos que um genitor comete tanto absurdo, tanto disparate, que o outro é até acusado de fazer alienação parental ao denunciar alguma coisa, mas no fundo ali era verdade. Mas isso é um caso mais triste que a gente também vê acontecer, né? E Olha a dica, né, Pedro? Quando for se referir ao pai ou à mãe, não colocar classificações, a louca da sua mãe, o egoísta do seu pai, é muito comum, o folgado do fulano. É muito comum você ver pai e mãe, ao se referir ao ex-cônjuge, né, ou ex-cônjuge, colocando essas palavrinhas, né? Aquela maluca, aquele bêbado, sei lá, né? Eu vejo que pai e mãe, ao conversar com os filhos, evitar essa classificação, não é parar de ficar colocando esses adjetivos, essas coisas, né? E respeitar. sem dúvida. Por mais que a pessoa tenha defeito, né, é o pai, é a mãe, né, e que também tem qualidades, e que a criança vai decidir e receber afeto e colocar limite conforme ela for capaz, né? Eu acho que evitar alienação, da causa judicial, isso também, né? Se você prova que um está colocando o filho contra o pai ou contra a mãe, isso é alienação e isso dá processo. Sem dúvida, é isso mesmo, Marcelo. Eu estou de pleno acordo com tudo que você disse, né? E isso da pessoa conseguir refletir e tentar proteger o filho, né? E proteger o filho dos seus desentendimentos com o seu parceiro, com o seu cônjuge, com quem quer que seja, né? Perfeito. Vamos lá, Marcelo, para as perguntas, assim. Vamos. Com relação... Eu só vou pular, Clóvis, eu já volto em você, que a gente estava falando de partilha e a Eliana tem essa pergunta, a gente já resolve esse assunto e muda. Os filhos têm direito à divisão de bens que vem da família dos separados? Quando se separa, inclui o filho na partilha ou é só entre o casal? É só entre o casal, gente. O que a gente percebe, às vezes, você tem uma casa, por exemplo, né, que é dos dois. E às vezes o casal de comum acordo resolve que aquela casa então já vai ficar para os filhos, em nome dos filhos, e eles com o usufruto, por exemplo. Eu posso explicar o que é usufruto, direito de propriedade e tal. Mas não, Eliana, na verdade, filho não tem direito a bem de pai nenhum, né? Você pode ter ajustes familiares que você, na verdade, você está fazendo uma doação para os seus filhos, que é um outro instituto, né? E, inclusive, dependendo do valor, o Estado vai entrar aqui de novo e vai querer um imposto sobre essa doação. Vai querer receber um valor decorrente da doação que você fez para os filhos. Essa questão de filho, gente, é uma coisa que também é muito subjetivo. Eu coloco muito o que eu penso nas minhas formas de ver o direito, né? Às vezes, você está passando por uma situação tal que você acha
você não quer que fique para outra pessoa aquele bem, por exemplo, e você dá como solução passar para os filhos. E eu questiono um pouco isso e acho que tem que ser visto caso a caso. Às vezes, aquele é o seu único bem, e você coloca a sua vida e a sua garantia posterior na mão do seu filho, que apesar de ser seu filho, você não sabe como ele vai ser mais tarde, como é que vai desenhar a vida dele, quais são as necessidades, quais as confusões que ele vai se meter, mesmo com relação a caráter, né? Não é porque a gente não garante caráter de filho, né? Então, eu acho que... Nosso caráter, né, Pedro? É. Pois é, gente. Então, assim, se a pessoa tem 10 coisas e passa para o filho alguma coisa, eu acho diferente de quando é aquele bem da pessoa, né? Aliás, eu quero pedir ajuda, o senhor está assistindo a gente, que ele é corretor de seguro, né? Eu vivi isso na minha família, Pedro. A minha irmã ficou viúva muito jovem. Uhum. E meu cunhado tinha colocado no seguro beneficiários, esposa e filhos. Uhum. E a minha irmã ficou viúva com 20 e poucos anos, e os filhos Nossa. crianças, né? E daí o seguro reteve metade do seguro até o mais novo completar 18 anos, né? E eu lembro que na época tinha uma orientação de quem tem seguro na empresa, etc., é colocar esposa e, na sua ausência, os filhos, porque senão o seguro fica retendo e a mulher fica sem condição de sobreviver. Senhor Assis, dá uma notícia se isso ainda vale, né? Mas eu acho que é uma boa dica de quem tem seguro no trabalho, etc., até saber como direcionar o seu seguro, né? Eu acho que agora a gente pode começar a responder as perguntas aqui dos nossos... tem muita gente, inclusive o Padre Lídio, um abraço, Padre Lídio, que mandou pergunta para nós. Agora, o Clóvis, vamos lá. O Clóvis pergunta, doutor, o argumento que o senhor usou foi exemplificando pelo lado feminino de uma demanda. Hoje já temos perante a justiça a mesma visão para o lado masculino? Sim, evoluiu nesse sentido. Gente, a família evoluiu independentemente dos conceitos até mais tradicionais, mesmo da igreja tal. A gente está falando aqui de igualdade de sexo, né? Igualdade de direito, em todos os sentidos, com obrigações e deveres. E a gente pode estar falando também de uniões homoafetivas, né? Uhum. Com vários tipos de filiação, pela adoção, por inseminação artificial, por barriga de aluguel, como for, né? É a realidade se apresentando. Uhum. Sim, então o argumento serve para qualquer lado. Perfeito. O Padre Lídio, né? Boa noite, Padre Lídio. Que bom você estar com a gente. Ele é reitor do nosso seminário maior aqui. É reitor do seminário, né, da Diocese. Boa noite, Pedro, Marcelo e Padre Glênio. Minha pergunta é referente à violência familiar, tanto para com a criança como com a esposa. Qual a melhor orientação neste caso? Padre Lídio, é muito difícil uma orientação assim genérica, né? Eu acho essa questão da violência uma coisa gravíssima. E eu acho que o Conselho Tutelar está aí para nos ajudar com isso. E se o Conselho Tutelar não for suficiente, né, para ajudar a resolver isso, tem que tomar todas as medidas possíveis de proteção, principalmente quanto é o menor. Daí aquilo que eu falei com relação à importância de estar com o genitor, a importância do contato, a importância das relações, de você não falar mal, tal, é até a página 2, né? A gente tem que se preocupar até para a gente poder amar o outro, né? No caso de você sofrer violência doméstica tal, você tem que amar a si mesmo, no meu ponto de vista, e você tem que se proteger.
Uhum. Agora, às vezes, você vai buscar ajuda com as instituições, com o poder judiciário, tal, sei lá, a gente ouve várias histórias, né, que são urgentes, e eu acho que em caso de urgência, até, eu vou ser muito sincero, até com relação a um filho, se tivesse me agredindo, me deixando vulnerável e tal, eu chamaria a polícia. Eu chamaria a polícia para me defender. E eu acho que a gente tem que pensar que, às vezes, muita proteção desprotege. E que também, muitas vezes, você pode estar fazendo o bem do seu filho, dando para ele um limite e fazendo ele enfrentar uma realidade, né? Se você não tem outro tipo de defesa, né? Porque no fundo, a vida é longa, gente. Mesmo assim, falando de direito de família, tanto nesse caso aí do padre Lídio, que a gente está falando de violência familiar, que eu acho uma tragédia, né? Por isso que às vezes também muita gente, muita criança em decorrência de violência familiar vai parar em abrigo, né? Que hoje em dia é um outro nome, e até a família se estruturar, ou até conseguir uma família substituta, né? Porque violência é uma coisa psíquica ou física que é, no meu ponto de vista, inadmissível, né? Ah, enfim, é mais ou menos isso. Aliás, pegando um pouco carona no padre, quando se fala, né, em briga de casal, ninguém mete a colher, né? Quando você está vivenciando e vendo o seu vizinho com violência, né? Você está vendo pessoas, a gente mete a colher? Como meter a colher? Olha, eu acho que tem que meter a colher, sim, quando a gente vê qualquer tipo de violência, principalmente na presença de menor, né? Eu acho que tem que chamar o conselho tutelar, tem que avisar a comunidade, tem que chamar a polícia. A gente não pode estar vendo pessoas sofrendo, né? E às vezes sem força de defesa e não fazer nada. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade social maior, né? A gente não pode encobrir e favorecer o malfeitor, né? Perfeito. Que bom. Mas isso é muito subjetivo, viu, Marcelo? Pode ter muita gente que discorde de mim, mas que isso para mim é muito forte, né? Para mim, liga muito com a primeira pergunta que a Silvana fez, né? Que muitas vezes as pessoas acham que reagir e denunciar prejudica, que perde direito à casa, que perde direito ao filho, que vai ser. Né? A gente precisa correr. Você queria falar, Vânia? Não, eu quero fazer um comentário, né? O doutor Pedro aí falou sobre uma questão subjetiva. Eu quero fazer uma pergunta sobre a lei familiar, né? O direito em geral, mas é um direito de família. Ele é subjetivo ou ele é objetivo? Como que é a lei? Vamos lá, gente. O direito é objetivo, né? Teoricamente, você tem a razão para perder a guarda do seu filho, para perder. Não tem nada a ver com questão material, tem a ver com relação às relações humanas, né? Agora, tem um pouco de subjetividade, tem um pouco de subjetividade no quão, na intensidade disso, né? Os seres humanos erram, o juiz também erra muitas vezes. Então, às vezes, ele pode ter sido muito benevolente ou muito rígido numa determinada situação, né? Agora, briga familiar, violência, é muito difícil. A gente anda numa linha, a gente anda num caminho complicado e difícil, porque a gente nunca sabe qual é a verdade absoluta, né?
As relações familiares são no âmbito interno, e daí também tem questão de alienação parental, às vezes excessiva e às vezes por uma razão. Mas a lei, assim, você perde a guarda, você perde, sim, o direito à visita, você resguarda a criança. Daí vem aqui o que o Marcelo sugeriu, que é a leitura do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito importante. Inclusive, ali tem mecanismos que você pode se valer e tem todo esse norte, né? Tem as regras, né, do tratamento com relação à criança. Tem uma coisa que eu acho importante falar, não, desculpa, eu já falei, que é essa questão da responsabilidade do casal, né? Antes, né, hoje em dia, normalmente, o homem e a mulher trabalham, né? O casal trabalha, tem o seu sustento. Quando fala, por exemplo, estou lembrando daquela primeira pergunta, se a mulher perde os seus direitos, tal. Vamos lá, gente. Eu queria falar com relação à pensão um pouco, né? Porque numa separação de casal, normalmente se estipula se eu vou ficar responsável pelos meus filhos e a outra pessoa tem condição financeira de contribuir, o juiz vai estipular um valor para ela dar para ajudar na contribuição das despesas da casa dos filhos. Daí vamos falar de um casal, João e Maria. João trabalha e ganha o sustento, ficou 30 anos com a Maria. E a Maria cuidava da casa, né? Daí ele resolve se separar porque ele se apaixonou pela Joana. A Maria, ela não teve essa construção de trabalho externo e tal. Então, você tem uma realidade que justifica uma obrigação do João em sustentá-la, né? Com a idade dela e tal. Hoje em dia, isso de você ter pensão para o marido ou para a mulher é uma coisa mais... não é mais assim tão usual. Em que sentido? Porque assim, proporcionalmente muito mais vezes os dois trabalham, né? Os dois têm uma independência, né? E fora isso, é comum também o casal se separa mais jovem, mesmo que aquela pessoa precise de um apoio por um período, é muito comum o juiz hoje em dia estipular um período. Olha, por 2 anos ele te ajuda, e depois vá à luta, minha amiga, que você tem 30 anos e você tem toda a condição de seguir com as suas coisas e tal. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu já soube de um caso onde a mulher paga pensão para o homem porque o homem não tinha condição de sobreviver. Bom, mas isso é o juiz que decide. Tem uma pessoa aqui, Integração Sala 2, eu até acho que é a Miriam, mas posso estar... Ela faz um comentário e depois uma pergunta. É importante para os filhos receberem afeto e ajuda financeira de ambos os pais. O orgulho de uma das partes dos pais não pode sobrepor ao direito de um filho. E depois ela complementa: podemos pensar que a alienação parental também abrange outros membros da família, avós, tios, etc. A avó que fala mal do genro, da nora, essas coisas. Olha, eu acho que sim, tá? Na verdade, né, eu não sei responder de bate-pronto, né, se a legislação específica menciona isso, mas para mim o bom senso e a justiça abrangeria sim, né? Porque ainda mais pensando no conceito da família ampla, né? Da família, porque a família não é formar, tem a família, o núcleo que é pai e filhos, e tem a família extensa, né? Que envolve todas essas pessoas, os demais membros da família, e tudo isso tem um impacto emocional para a criança, né? E você... eu até vou falar uma outra coisa que é importante, tá? Que é a obrigação também, né?
que acontece? Quando a gente fala de pensão e de necessidade, a ge- você deve alimentos, pode ser até que simplesmente para sobrevivência, para outros membros da família, né? Se você não pode abandonar seu pai, né? Você não pode abandonar mesmo um irmão, né? Às vezes você tem situação que você pode buscar na justiça, sim, que seu irmão que está bem de vida te ajude com a subsistência, né? Se for o caso, né? E às vezes a pessoa se perde mesmo e precisa se reerguer, né? E É legal a primeira fase aqui, né? É importante para a criança perceber que o pai e a mãe cuidam dela em termos financeiros, afetivos, etc. Né? sem Essa dúvida é muito importante. só minha mãe cuidou de mim, meu pai nem ligou, isso para a cabeça da criança é complicado. Né? Vamos lá. Nós temos muitas perguntas, muitas da comunidade. Vamos lá. Doutor Pedro, Eliana, meu irmão é separado há mais de 20 anos e minha cunhada usa meus sobrinhos para ter direito ao que meu pai tem. Ou seja, os sobrinhos brigam para ter direito às coisas do avô, se eu entendi bem. Eu lembrei da música Sonho Meu, Sonho Meu. Na verdade, eles não têm direito, né? A não ser que o avô pretendesse fazer um testamento de uma parte que ele teria disponibilidade para deixar para quem ele quisesse, Uhum. né? Mas ela pode... O que acontece, gente? Vamos lá. Com relação ao patrimônio é uma coisa, mas de fato, você tem um membro do casal que é rico e tem condição financeira, e a outra pessoa está passando dificuldade, isso pode significar uma pretensão de auxílio financeiro, que daí, caso a caso, o juiz vai determinar. Mas quando houve aquela pergunta com relação à questão da alienação parental, meu raciocínio foi também na linha de apontar para a comunidade que, sim, uma criança pode pedir pensão para o avô, por exemplo, né? Sua mãe tem 15 anos e não tem condição financeira para te dar suporte, o avô pode ser chamado, ou a avó, para fazer uma contribuição, se ela não quiser espontaneamente estar te dando esse suporte. Uhum. Legal. O Clóvis traz: em uma separação, a divisão de bens já é estabelecida. Dívidas e empréstimos adquiridos individualmente durante o casamento são divididos também? Só divide os bens ou divide as dívidas também? Acho que é essa a pergunta do Clóvis. Você tem que fazer aí o bônus e o ônus, né? Você pode ter, na verdade, o entendimento aqui também é que a dívida beneficiou o casal, né? Uhum. Via de regra, sim, né? Na verdade, de qualquer forma, você tem esse patrimônio negativo, né? Que tem que ser ajustado, né? E empréstimos, daí tem que ver, normalmente os empréstimos são feitos por contrato, e Uhum. normalmente, sendo um casal, deve ter os dois assinando ali, né? E se responsabilizando por aquele empréstimo, né? Agora, o empréstimo individual acontece também da pessoa fazer a separação dos bens e aquele empréstimo, se por alguma razão não tiver envolvido os dois, às vezes fica só para a pessoa, né? Está me passando pela cabeça aqui que na minha vida profissional eu já soube de casos de pessoas que exatamente para fugir de dívida faz separação de bens e o bem fica para a mulher, por exemplo, né? Uhum. Porque daí, com ou sem razão, ou com ou sem justiça, é mais difícil para o credor conseguir ir atrás e provar má fé, e etc, etc, etc. Que bom.
Pedro, as perguntas estão chegando, eu já vi que nós vamos ter que marcar outros encontros, mas vamos prosseguir aqui. O seu Assis responde aquilo que você perguntou. Vamos lá, deixa eu achar aqui a resposta, que é uma coisa para a gente... O seu Assis responde: numa contratação de uma proposta de seguro de vida, já deve ficar estipulado pelo titular os percentuais que ele quer deixar para a pessoa ou pessoas de sua escolha, né? Eu acho que realmente é essa coisa. Quem tem direito ao seguro de vida ou faz seguro de vida, deixar claro, principalmente, acho que é o que eu falei, né? A criança é muito pequena, se ela for herdeira, ela só vai poder usar depois de 18, 21 anos. Né? É verdade. Agora, eu posso excluir um filho, por exemplo, eu posso essas coisas, né? Ah, meu filho preferido vai ganhar mais do que outro, isso pode ser feito? Vamos lá. Primeiro, aí, complementando o que o Assis apontou, com toda a razão, o que acontece, gente? Um seguro não entra em inventário e é um contrato privado que a pessoa pode estipular quem que ela quer deixar como beneficiário, né? Não tendo nenhuma regra especificada pelo segurado, segue a lei civil, então os herdeiros receberiam na proporção ou que a pessoa colocou, 50% para a mulher, tantos por cento para o filho e tal, né? E, de fato, isso pode ser um problema em se tratando de filhos menores. Quando, Marcelo, aconteceu comigo há 30 anos atrás, ou 40, 30, vai, chegou no escritório um rapaz de 17 anos, pedindo para eu entrar com uma ação judicial para liberar um dinheiro que estava preso na poupança, e até ele ter a maioridade, porque ele queria não perder a chance de fazer uma viagem para o exterior, um intercâmbio. O que tinha acontecido com esse menino? A mãe dele faleceu num desastre a trabalho pela empresa, e ele recebeu, quando ele devia ter uns 11 anos, um valor que equivalia a $100.000 na ocasião. Quando ele veio me procurar 7 anos depois, em dólar, os $100.000 valiam 27, uma coisa assim. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a justiça querendo proteger, desprotege, né? Porque o juiz não é economista e não investe em mercado financeiro, sei lá, né? Não compra ação do Itaú. Mas Então, realmente, quando a gente tem filho menor, a gente tem que tomar um certo cuidado e para a pessoa não ficar sem liquidez, né? E pensar nisso se for contratar um seguro, tal. Agora, com relação a beneficiar um filho em detrimento de outro, o que acontece, gente? A gente tem o que se chama de herdeiros necessários, tá? Então, os nossos primeiros herdeiros necessários são os descendentes, né? Primeira linha, se eu falecer hoje, meus filhos são meus herdeiros necessários. E a partir do Código Civil de 2005, o cônjuge também virou herdeiro, tá? Então, isso até é um debate, porque o legislador mexeu com as regras que você optou na esfera privada que valeria para o seu regime de casamento. Então, fez uma confusão aí, mas tem regras que variam, mas o cônjuge virou herdeiro juntamente com seus filhos. Mas o que acontece? Se você tem herdeiro necessário, primeiro, você não tem nenhuma obrigação legal de deixar nada para ninguém, mas digamos que você tenha um patrimônio. Esse patrimônio, 50% obrigatoriamente é para os seus herdeiros necessários. E os outros 50% você deixa para quem você quiser. Se você quiser beneficiar um filho, você pode botar
fazer ou por testamento ou uma doação, falando que aquilo lá, olha, eu vou deixar essa casa para o meu filho João, e essa casa está dentro da parte disponível do meu patrimônio, eu tenho esse direito. E uma outra coisa interessante, daí sendo para filho, você tem que colocar, se você que ele está dispensado de levar aquilo à colação. O que quer dizer isso? Colação, de colar aquele bem no inventário. Se você não fala expressamente essa frasezinha num documento público, se você beneficiou teu filho com um apartamento a mais para ele, depois, quando do seu falecimento, ele é obrigado a apresentar no inventário esse apartamento de volta para calcular como a parte dele e ficar igual a dos outros irmãos. Tem uma pergunta que eu nem procurei agora, mas posso invadir um pouco da sua privacidade aí, Pedro? Filho natural e filho adotivo, os direitos são iguais? Graças a Deus, são iguais, né? Porque isso também é uma evolução, né? É uma evolução legal, né? Quer dizer, se a gente for pegar toda a legislação envolvendo a adoção, né? Ela veio se modificando com o tempo e antes não eram os mesmos direitos e há muito tempo já é, sim. Filho é filho, independentemente Achei a pergunta, da forma como ele veio. Fala, padre. Não, vamos às perguntas, que tem muitas perguntas, e eu fico aqui como advogado de Deus. Não, mas essa era uma pergunta. Como advogado querendo responder as perguntas da comunidade, pode ser? Mas isso era uma pergunta, está lá até para... Maria do Carmo, vamos lá? Peraí, não. Crise família, referente a idosos. Vi uma pesquisa da TV que maus tratos é feito por cuidadores. Maus tratos feitos por cuidadores, por herdeiros, filhos maltratando, netos explorando pais. Isso, como lidar com isso? É duro, né? Daí também a gente tem que ver caso a caso, mas eu sugiro a leitura do Estatuto do Idoso, né? Os direitos do idoso, tal. E tudo isso são legislações que vieram vindo, tentando proteger as pessoas mais vulneráveis, né? E o idoso tem que ser tratado com o maior dos respeitos, né? E do carinho e atenção. E, de fato, em havendo maus tratos, você tem que buscar alguma solução, como da mesma forma como se tem que buscar a solução em se tratando de crianças, né? Gente, você tem um idoso que sofre maus tratos, ele não tem nenhuma condição de vida, ele não tem uma condição de vida financeira boa. Se não tendo outra opção, ele vai ter que ser abraçado pelo Estado e ele vai ter que parar numa instituição estatal, né? Agora, muitas vezes, se ele tem patrimônio, e a gente vê acontecer isso muito, eu ouvi isso a minha vida inteira, de neto, sobrinho, filho que fica com o cartão da aposentadoria, usa toda a aposentadoria dele e ainda maltrata, tal, tem que ser denunciado, né? E se o idoso tem patrimônio, o juiz pode nomear um curador, se na família não tiver ninguém que preste para cuidar dele. O juiz nomeia um curador que vai cuidar do patrimônio dele e vai tentar fazer ele sobreviver da melhor maneira possível. Legal. Qual a melhor opção de pacto nupcial, na sua opinião? Na minha opinião, a melhor opção é a da lei mesmo, a comunhão parcial de bens. Eu acho que é a mais justa, mas isso é muito pessoal, né? Porque eu acho isso, que tem um combinado dos cônjuges, né? Se um ganha 1 milhão e o outro não ganha nada, ok, foi o combinado, e cada um colabora da sua forma, com as suas condições, né? E você está casado com aquela pessoa e eu acho que é o melhor mesmo. Tem gente, eu tenho que falar uma outra coisa,
E, às vezes, se tem pacto obrigatório. Por exemplo, é gozado que hoje em dia a gente já não acha tanto isso, que a gente vai ficando mais velho, mas as pessoas com mais de 70 anos, por exemplo, obrigatoriamente têm que casar com separação total de bens. E isso seria para protegê-las, né? No sentido de, sei lá, veio o garotão, se apaixona, a pessoa é ricona, e daí ele quer dar um golpe, sei lá, né? Então, seria por proteção, que nem menor de idade, né? Menor de X anos, às vezes, se for casar, também tem que ser com separação total de bens. Legal. Maria do Carmo pergunta: gostaria de saber se um dos cônjuges vier a falecer, é realmente obrigatória a divisão de bens com os filhos? Sim, porque os filhos são herdeiros, né? Mas isso é uma preocupação muito comum. Digamos que aquele casal tem uma casa, né? Onde a pessoa mora, e ela vindo a falecer, os filhos teriam uma parte da casa, isso pode gerar até briga e tal. Só que tem uma proteção legal que é do usufruto, ou seja, o cônjuge ele vai ter sempre direito ao usufruto da casa, a ficar morando na casa enquanto ele viver, tá? Então, o que acontece? Então, vou ter que explicar um pouco sobre propriedade de bens imóveis, vai? A gente fala, eu sou proprietário do imóvel tal, ok. A propriedade, ela é a soma da nua propriedade com o usufruto. A nua propriedade é a propriedade daquele bem. E o usufruto é o direito de usar, gozar e fruir daquele bem. Tá? E isso é muito comum. Então, nesse caso de um falecimento, a lei dá essa garantia para o outro cônjuge, e ninguém vai tirá-lo da casa dele. Tá? Pode ficar no nome dos filhos, mas a pessoa, a esposa ou o marido tem direito de morar lá enquanto estiver vivo. É isso? Isso é usufruto. Digamos, num falecimento, 25% para o filho João, 25% para o filho Antônio e 50% do cônjuge, mais o usufruto. Ele tem direito de morar lá, ninguém tira ele de lá. Uhum. Vamos lá. O Lucas, crise família, desculpe. Eu já completei a sua pergunta, Lucas. Se um vizinho, escola ou familiar pode fazer ou assistir uma violência doméstica de uma criança ou adolescente? Você assiste uma violência doméstica, o que fazer? Eu acho que tem que chamar conselho tutelar, polícia, o que for, né? Porque você, pessoalmente, que força você tem com alguém que esteja fora de si, né? Mas tem umas situações que a gente passa na vida que depois a gente fica pensando. Teve uma vez que eu estava andando no metrô, no centro de São Paulo, e vi uma mãe acabando com um molequinho de 4, 5 anos, mas dando bufetada tal. E até hoje eu me sinto mal de não ter feito nada, de não ter pulado na garganta dessa pessoa. Né? Então, mas isso também é pessoal, mas enfim, eu acho que você tem que tomar a medida possível. Né? O padre está rindo aí, comenta, padre. Não, às vezes a gente vê certas situações que a gente tem vontade de pular na garganta mesmo, né? E eu vou te contar uma coisa, porque você vê um adulto abusando, porque assim, quando um adulto dá um tapa, imagina o tamanho da minha mão, eu dar um tapa num ser humano que tem, sei lá, 1/3 do meu tamanho, isso é um abuso, né? Então a gente fica com vontade assim, bate em mim, claro que pode bater em mim e eu ficar estraçalhado no chão, mas bate em mim, mas não bate nele porque ele não aguenta. Eu
possa aguentar, né? Então, eu acho que a sensação de que a gente pode, sei lá, defender o indefeso, né? Eu acho que esse sentimento que passa no nosso coração, não sei. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Porque você está assistindo uma coisa que uma pessoa vulnerável, que não tem como se defender, né? Ela não tem como se proteger. E, teoricamente, quem devia estar protegendo a ela, quem devia estar cuidando dela, Usando, né? está abusando dela, está violentando essa pessoa. E daí o impacto emocional, psíquico é muito forte, né? Até as suas relações com o mundo, com a sociedade. Como é que você vai confiar em alguém se você não pode confiar nem na sua mãe? Né? Pois é. Isso é assustador. A Maria Aparecida coloca: as leis para adoção mudaram, mas prejudicou a adoção com tanta burocracia e as crianças continuam nos abrigos. E com isso, o tempo passa e as pessoas evitam de adotar crianças com mais idade. Antes de eu deixar você responder, né, já vem um convite aí, Pedro. Você faz parte da associação e tem colegas da associação que discutem e cuidam das adoções no Brasil, né? Responde essa pergunta, mas já fica o convite para um dia a gente conversar, fazer um outro bate-papo sobre adoções, né? Acho muito importante. Vamos lá, gente. Na verdade, eu não tenho condição de... Assim, eu vou falar um pouco dessa questão, mas eu acho que precisaria de um encontro para isso, e eu queria até convidar pessoa muito mais capaz de falar a respeito do que eu, tá? Por quê? Porque tem gente que tem amigos meus que vivem a questão da adoção no dia a dia, trabalham com adoção no dia a dia, tá? O que acontece? A, a sociedade tem muito esse conceito, né, de que a legislação complica a questão. Primeiro, vamos falar da criança no abrigo, né? Nem toda criança que está no abrigo está pronta para adoção, tá? A gente, de fato, tem um complicômetro. Quem é pai por adoção costuma brincar que a gente tem carteirinha para ser pai, né? Então, eu passei numa prova para ser pai. Por quê? Você pretendendo adotar uma criança, você tem que se cadastrar no fórum da sua região e, na verdade, você entra como pretendente à adoção. Daí você passa por assistente social e por psicólogo, né? Você faz várias entrevistas, eles fazem um laudo do que eles acharam sobre você, ou sobre vocês, sua companheira, ou seu companheiro, ou quem quer que seja, e isso é apresentado ao juízo para você ficar apto à adoção. Daí você vai esperar uma criança, né? Dentro do perfil de criança que você se dispôs a receber como filho, né? O que a gente, nos abrigos, você tem crianças que que estão lá porque a família está desestruturada num determinado momento. Às vezes, se procura, que aquela família se recupera e possa resgatar aquela criança, né? E, às vezes, você tem pais biológicos que estão com problema de crime, de droga, coisas maiores, né, que estão com processo de destituição de pátrio poder, inclusive por violência, por qualquer coisa. Mas a gente percebe que os juízes, muitas vezes, eles não querem concluir o processo de destituição de pátrio poder sem que antes tenha os pais adotivos para colocar no lugar. Senão, vocês vão imaginar que aquela criança vai ficar sem pai e mãe na certidão de nascimento, vai ficar sem sobrenome, né?
Então, as coisas são complicadas. E sim, você tem aquelas prontas para adoção. Daí, qual é a verdade aqui? Eu concordo, né? Eu sou um defensor absoluto da adoção, né? Você tem criança precisando de família e tem pais que querem um filho, né? E hoje em dia, você tem que passar por esse processo e depois você tem que ver quais são as crianças que estão prontas para adoção. E, no fundo, são as crianças mais velhas. A gente faz um trabalho hoje em dia de conscientização das comunidades sobre a adoção considerada tardia e sobre a adoção de grupos de irmãos, porque tem uma conta matemática aí que não bate. Digamos que tem 150, eu sou péssimo para número, mas digamos que tenham 120 mil pessoas já cadastradas e já admitidas, prontas para adoção na lista, na relação de pretendentes do Poder Judiciário no Brasil. E a gente tem 40 mil crianças aptas a serem adotadas nos abrigos do Brasil. Por que uma coisa não soma? Porque exatamente tem a ver com a sua questão, Maria Aparecida, que a criança que está esperando aquele pai ou aquela mãe, ela não é um bebezinho loirinho de olho azul. A gente, hoje em dia, nos últimos anos, você tem os grupos de apoio à adoção, que, em parceria com o Poder Judiciário, eles preparam as pessoas à adoção, exatamente para você tirar aquela ideia da criança idealizada ou da família idealizada para a criança real, para o filho real. E como qualquer outro filho pode ter algum problema, pode, né? É muito interessante, daí citando aí para o padre Glênio, eu já participei de muita palestra sobre adoção, que o primeiro exemplo de adoção está com o José, que adotou, né? Pedro, obrigado por ter jogado a bola para mim, porque, assim, primeiro, eu queria dar um exemplo de adoção. A minha mãe, ela é adotada. Uhum. Então, se a minha mãe não tivesse sido adotada, porque a mãe dela morreu no parto dela. Então, eu não estaria aqui, por exemplo, hoje, eu, Francisco Glenn. Então, ou seja, eu já ajudei inúmeros casais, e eu sei disso, né, nessa questão da adoção. Primeiro, eu sou um padre, filho de uma adoção. Então, se a minha mãe não tivesse sido adotada, eu não estaria aqui conversando com vocês, nem proporcionando esse bate-papo. Segundo, se José não tivesse adotado Jesus, nós não estaríamos aqui também, porque a instituição Igreja Católica, ela é cristológica, ou seja, ela é fundamentada em Jesus Cristo. Então, se José não tivesse adotado Jesus, talvez Maria tivesse sido apedrejada em praça pública, tivesse sido execrada, ou seja, colocada em um lugar como uma mulher apóstata, ou seja, uma mulher que não podia conviver, né? Então, ou seja, quando José adota Jesus, adota todos nós. Por isso, José é considerado o pai e protetor de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele é evocado assim. Inclusive, o Papa Francisco, nesse último ano, colocou José como o protetor do ano inteiro. Esse ano inteiro é o ano de São José. Esse é um fato muito importante que a gente precisa saber. A adoção, ela é fundamental. Outra coisa, o pai e a mãe precisam adotar seu filho, mesmo quando é biológico. Eu ia falar isso agora. Essa é uma frase que a gente fala muito, viu, padre? Que é, você precisa adotar seu filho, seja ele biológico ou adotivo, né? A adoção,
adoção no sentido amplo de respeito, de consideração e de entendimento que aquele serzinho é uma pessoa, né? É uma pessoa única, somos todos únicos, não é mesmo? Exatamente. E eu acho importante isso, né? Todos nós precisamos ser adotados, porque a Claro. fantasia do papai e da mamãe não bate com a minha realidade, com o meu jeito, etc. E nesta relação, aceitar que meu filho é único, que tem suas características e não posso ficar impondo os meus sonhos, os meus desejos, os meus delírios a uma criança, né? Todos nós precisamos ser adotados. Fala, E eu Paulo. tenho uma proposta seguinte: a gente encerra o bate-papo agora, anotamos as perguntas e Não tem Pedro como anotar as você perguntas. vem. Eu não tenho como anotar as perguntas, mas primeiro perguntar. Pedro, tem muita pergunta ainda para você. Muito. Acho que esse tema pegou bastante. Nós estamos por volta de 30 aparelhos ligados, e isso é muito legal, porque aqui na comunidade eles assistem o bate-papo, às vezes na televisão, com várias pessoas assistindo, né? Eu queria ver se você tem disponibilidade, não sei se continuar semana que vem, como é que está a sua agenda, convidar esta pessoa que você disse que sabe responder mais sobre adoção e tem experiência, né? Porque parece que o tema pegou bastante, né? Qual é a sua... Não, eu acho que sim, eu posso, com prazer, e eu posso ver se a gente pode fazer com essa outra pessoa também, que vai acrescentar bastante, né? Eu queria colocar uma outra coisa, né? Antes de colocar, tem uma pessoa que deu quase um testemunho aqui, que eu acho que se a gente não respeitar a fala dela, que me parece que tem bastante verdade. Eu não sei o nome dela, né? Mas ela se chama Práticas Pedagógicas. É a Rose. Não entendi, Paulo. É Roselane o nome dela. Rosilane. Passamos por isso. Meus pais adotaram uma criança de 2 anos. Foram na justiça, assinaram os papéis e tudo. Mas deve ser 1 ano depois, a mãe voltou com documentos falsos dizendo que tinha bens na Bahia. Eu acompanhei esse processo. Em nome dela, e conseguiu retirar ela de nós. Né? Não sei, eu estou vendo na fala dela aqui, né? E ela pergunta aqui depois, padre, recorda da Rayane? Né? É uma coisa muito difícil, né? Um amor investido que depois a justiça, por algum motivo... Gente, agora, o que acontece aí? Vamos lá. A história aí, né, para mim, precisava ser melhor detalhada. A adoção não tem retorno. Eu imagino que eles ainda estivessem no processo de guarda da criança, né? Mas, assim, a sensação que eu tenho é que a coisa foi muito mal encaminhada, né? Eu não sei o que aconteceu, mas faltou orientação, né? Muitas vezes tem erro até das pessoas envolvidas. Quando a gente fala de uma criança, essa coisa do envolvimento, né? Nós que somos ligados à adoção, né? Assim, para a gente, uma semana junto, né? Eu tenho um senhor com quem que é muito ativo na questão de adoção, que ele fala, gente, a gente pega um cachorrinho, alguns dias a gente já está totalmente envolvido com ele, o que dirá uma criança, tal. E é muito maluco isso, né, de você considerar uma pessoa seu filho, tal, e por alguma razão você perder. Hoje, eu sou obrigado a falar disso, tem um debate gigantesco que está acontecendo na comunidade adotiva, que é um caso de Minas Gerais, Fica Vivi. O que acontece? A Vivi tem os pais dela por adoção, também com essa questão que por um problema de justiça a coisa não se concluiu, não se concretizou formalmente a adoção,
mas ela está há 6 anos, ela com 2 anos foi para um abrigo, ficou 1 ano abrigada porque ela sofria maus tratos. Daí o Poder Judiciário chamou esses pais, né, da fila de adoção para acolhê-la, né, e Ixi, travou o computador dele. Mas eu tenho visto aqui, tem o José Silva, tem a Silene. Marcelo, Oi. eu consegui anotar todas as perguntas. Conseguiu? Que legal. Enfim, dá tempo de eu acabar a história aqui? Dá tempo. Não, o que a gente está pensando assim é que tem temas aqui tão interessantes. Eu mesmo teria mais umas 20 perguntas para te fazer. Só uma coisa. Você pode continuar semana que vem? Posso. Pode. Então, daí a gente vê se o seu amigo consegue estar junto com a gente. Eu consegui anotar todas as perguntas que estão aqui no YouTube que a gente não conseguiu responder. Então, para a semana que vem, inclusive, eu te envio pelo e-mail e você já vai pensando nas respostas. Legal. Legal. Mas completa seu pensamento, por favor. Eu vou concluir essa história, e daí o que acontece? Então, ela, filha desse casal, e surgiu uma avó biológica para dizer que queria, isso já tem que tinha interesse na criança. Parece que a história real é tristíssima, porque o pai dessa menina ficou preso esse tempo todo por ter matado o avô dela, o pai dele, por causa de herança. Então, a suposição que a gente tem é que essa avó, o pai acabou de ser solto, e que essa avó queria, então, a criança de volta por ela ser herdeira, porque quando você mata seu pai, você perde direito à herança, assim, entendeu? Então, tem uma questão material por trás, mas, enfim, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está chacoalhando todos os grupos de apoio à adoção do Brasil inteiro, porque deu uma decisão para essa menina voltar para a avó biológica. Só que o que acontece, gente? Isso, a justiça erra, né? Porque esses juízes que voltaram, a juíza não entende nada de adoção, não entende nada de ser humano, não entende nada de afeto, é uma maluca, né? E já está com recurso, eu não tenho dúvida que isso vai se reverter, mas são coisas que acontecem. Eu não sei se no caso da moça que apresentou aí foi um disparate parecido. Mas essa coisa das relações humanas, eu queria falar uma outra coisa para a comunidade, tá? Hoje em dia a gente tem a figura do pai social, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que você tem seu genitor biológico que separou da sua mãe quando você era bebê. Você não tem nada contra ele, você nem com seus avós, pais deles, nem nada. Mas sua mãe arrumou um outro companheiro, seu padrasto, que cuidou de você como pai e que você tem uma relação enorme de afeto com ele. Hoje em dia a gente consegue colocar ele considerado formalmente como seu pai social. E você pode ter 2 pais na certidão de nascimento, 6 avós e tudo mais. É a evolução do direito, né? Então, nosso coração abarca muita gente, né? A gente consegue fazer esses ajustes, né? Tipo, e muitas vezes a pessoa quer ter o sobrenome do padrasto, por exemplo, porque tem uma relação afetiva enorme com ele. E às vezes isso não significa um demérito para o pai biológico, que às vezes até já morreu, né? Mas são coisas interessantes do direito, não é verdade? Perfeito. Gente, que bom que evolui, né, Pedro? É isso mesmo. Gente,
Então, combinado. A semana que vem a gente pode voltar. Pedro topa. Vamos tentar um outro convidado que entenda mais das questões, mais, acho difícil mais, né? Mas que tenha uma militância maior na questão da adoção. Eu queria, assim, o Francisco conseguiu anotar, é que como eu estou operando o sistema, eu não consigo anotar aqui. Sim, ele conseguiu anotar as perguntas. Voltem a semana que vem, mas eu queria um retorno. Eu acho que a coisa difícil, né? Como o Pedro falou, né? Ele nunca conversou com tanta gente, né? Que vocês pudessem, num tempinho, enquanto a gente faz o encerramento, colocar seus comentários, suas dicas, suas críticas. Tudo é bem-vindo. O bate-papo é para a comunidade e a gente gostaria muito que vocês ajudassem a construir, tá? Então, coloquem seus comentários e eu, enquanto isso, para fechar, eu colocaria Pedro militar nesta parte, né? Atuar nesta parte entre um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, filhos, bens, sogra, sogro, pai, mãe, né? Como é que é ser um advogado de família? Então, Marcelo, né, eu atuei bastante, né, como advogado nessa área, e eu sempre fiz pensando exatamente no bem maior, que é a família. O que eu quero dizer com isso? Minha postura sempre foi conciliadora, né? Sempre foi de buscar entender o que realmente importava naquele momento, o que a gente podia extrair, muitas vezes, de um momento de raiva, de um momento de sofrimento, né? Como que a gente podia preservar melhor os filhos, né? Então, sempre foi mais ou menos essa minha conduta. A gente trabalha, e não é só com a família, né? Você está falando família, sucessões, que é o falecimento, que é um momento de sofrimento também, e você está falando também da infância, né? De trabalhar na área da infância. Eu nunca trabalhei muito diretamente na área da infância, mas elas se misturam, né? Quando você está falando de uma separação, de um inventário, tal. Mas eu acho que tem que trabalhar com muita sensibilidade, né? É o que eu acho. Como acho que é uma pena no Poder Judiciário, porque você tem que ter juízes ah, capazes de trabalhar com a infância, né? Então, em vara da infância e juventude, em vara de família, tem que ter juízes que gostem do assunto, né? Porque às vezes aparece um juiz que não tem a menor aptidão para a questão. Não, assim como tem causas que não fazem o menor sentido e o juiz é obrigado a julgar, né? Aquela coisa assim. Eu acho que, né? Eu não me esqueço uma vez, né? Que eu vi uma causa, né? Uma pessoa, o médico receitou um remédio, sei lá, de 50 miligramas. Ela foi no SUS e o SUS não tinha de 50 miligramas e a pessoa entregou, né, o de 100, falou, toma meio comprimido. Né? E a pessoa entrou na justiça querendo de 50 miligramas. Né? E eu falo assim, gente, às vezes é questão de senso de noção, né? É bom senso, é uma coisa que às vezes. Né? E daí a gente olha pelo outro lado, né? O juiz ter que julgar uma coisa dessa, ler um processo desse, investir, etc. A gente critica muito a questão da justiça e você foi legal no sentido de você dizer, né? De você dizer, tem advogado que não tem noção, tem juiz que não tem noção, tem requerente que não tem noção, né? E a gente está sujeito a tudo isso, né? Então, olha, fala. Bom, só para terminar, né? Na verdade, às vezes não é nem a falta de noção, é a falta de estrutura, né? Então, a gente tem o país com todas as instituições
com deficiências, né? Então, a justiça com milhões de processos atrasados, e às vezes, voltando à questão da infância, você tem uma criança sofrendo uma violência e tal, e a demora no atendimento dessa criança é uma coisa que você não admite, mas acontece. E quem é o culpado disso, né? Alguns retornos aqui. Como sempre, foi ótimo, um aprendizado muito importante para cada um de nós. Tá? A Nádia coloca, muito bom esse bate-papo, interessante o assunto. Tá? A Eliana, parabéns a vocês pelo empenho, Padre Glênio e Marcelo. Tá? Maria Aparecida, eu gostei muito da participação do Dr. Pedro, foi muito esclarecedor. Vou esperar o retorno dele. Gratidão, Padre Glênio e Marcelo, pelo bate-papo. E a Helena, parabéns, Pedro, pelos seus comentários e colocações, que muito nos ajuda. Eu só queria dizer que eu estou enviando agora para o Pedro e para o Marcelo as perguntas que foram feitas até agora, tá? Então, ou seja, vamos começar o bate-papo semana que vem, o Pedro, né, estou mandando em você agora, tá? Respondendo as perguntas que ficaram, tá? Então, ninguém vai ficar sem resposta e convido você a participar do próximo bate-papo, que será Direito de Família 2. Olha lá, o Clóvis sempre incentivando. Obrigado, doutor Pedro, Marcelo e Padre. Marcelo, ontem você falou que seu papel era encerrar o bate-papo. Não é verdade, você é uma escada. É verdade. Que legal. Por essa semana, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Foi muito bom participar desse bate-papo com a comunidade. Eu acho que é trabalhando assim coletivamente que a gente consegue melhorar o mundo, né? E nesse sentido, eu queria convidar o Padre Glênio para fazer o encerramento do bate-papo. Gente do céu, eu estou aqui elétrico, com um monte de perguntas e coisas que a gente vai continuar na semana que vem. Não, espera só um pouquinho, estou mandando para o Pedro agora o bate-papo que já copiei aqui, só um minutinho. Pedro não dizer que a gente não mandou, tá, gente? Que bom. Só um pouquinho. Mandei, tá com ele, tá? Agora. Bem, eu quero agradecer a comunidade que se fez presente, né? Não só a nossa comunidade paroquial, mas a comunidade que é uma comunidade ampla. O bate-papo não é para católicos ou cristãos participantes da paróquia São José Operário, mas é para o bem da comunidade, é a comunidade, né? Então, Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. Vou dar a bênção, mas antes da bênção, eu quero agradecer uma coisa da comunidade local aqui. Muito obrigado pela feijoada hoje, viu, gente? Foi muito boa. Tá? Muito boa. Parabéns a quem fez e entregou. Foi muito boa. Olha, deliciei. A nossa paróquia SB está fazendo 52 anos, né, de paróquia, ou seja, foi fundada em 1969, dia 24 de fevereiro. Então, o mês de fevereiro inteiro de festa, como a gente pode fazer? Delivery, à distância, online, né, de máscara, quando a gente está mais próximo, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, por você fazer parte dessa festa e deste lugar muito importante. Foi muito importante. Muito obrigado. Eu costumo terminar as reuniões, as nossas lives, assim, pedindo que cada um feche os olhos e que cada um possa rezar a Deus, possa pedir, possa agradecer e possa implorar aquilo que você precisa para esse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, doutor Pedro. Tivemos sábado que vem. Marcelo, obrigado também. Sempre disponível. Obrigado, comunidade. Grande comunidade. Que legal a participação. Adoro quando tem um monte de perguntas. Continue fazendo suas perguntas. Olha, tem pelo menos 20 perguntas para a semana que vem para a gente começar a conversa. A gente aprende muito com as perguntas de vocês, gente. Muito bom. Tchau, gente. Tchau, obrigado.